Esse texto é muito conhecido, é um texto de Ezequiel, profeta. E ele vai falar sobre um rio. E se você ler os versículos 1, 2, 3 e 4, ele vai falar sobre uma metragem de um rio. E ele fala que primeiro ele chegou na beira do rio e as águas não eram tão profundas, molhou apenas os pés. Depois ele fala que mediu mais 500 metros, mais 1000 côvados, e as águas começaram a dar nos joelhos. Depois a Bíblia diz que ele mede mais 1000, e as águas dão na cintura, e depois chega no texto que acabamos de ler, tá? As águas eram tão profundas que eles não conseguiam mais tocar os pés no chão. Não dava mais para caminhar no rio, somente a nado. E baseado nessa introdução rápida, eu queria colocar o tema da mensagem, por favor. Saindo da superficialidade. Vou falar sobre isso hoje. Amém? A verdade é o seguinte. Aí a banda me ajuda. Se eu subir, vocês sobem. Se eu descer do monte, vocês descem. Se eu não fazer nada, vocês fazem alguma coisa. Tá bom? Obrigado. Obrigado por aceitar o desafio. Mas a verdade é o seguinte. Esse texto, ele vai falar sobre profundidade. Só que ele fala de níveis de profundidade. E a verdade é que a nossa vida cristã ela é baseada em níveis. Há pessoas aqui, se eu perguntar qual nível que você está, nem todo mundo está no mesmo nível. Tem gente que está mais espiritual, tem gente que está um pouco mais frio, tem gente que nem sabe se está frio, se está quente, se está morno. A verdade é que a vida cristã ela é baseada em níveis de profundidade em Deus. E não dá para medir a sua fé, a sua intimidade com Deus olhando para você. Eu não posso olhar para o Lucas aqui e falar: Lucas, você está frio espiritualmente, você está muito quente espiritualmente. Eu não posso, porque isso fala de intimidade. Você não pode olhar para mim e falar: você está frio espiritualmente, ou você está cheio do poder de Deus. Não dá para se medir, porque isso não cabe a nós, isso cabe ao Espírito Santo. E a Bíblia diz no texto que lemos que o profeta está medindo, o profeta Ezequiel está dando uma referência sobre vida espiritual. E a verdade é que a nossa vida espiritual, para esses últimos dias, nesses últimos tempos, principalmente depois da pandemia, nós vivemos dois picos interessantes. O primeiro foi nível espiritual subindo. A pandemia assustou todo mundo. A verdade é, assustou todo mundo. Quantas pessoas voltaram para Jesus na pandemia? O número de pessoas que voltaram para Jesus quase que triplicou só na pandemia. Foi um aumento de quase 40% de pessoas que voltaram aos caminhos do Senhor por causa da pandemia. Por quê? Medo. Medo da morte. Medo de ir para o inferno. Medo da certeza da salvação, se tem, se não tem. A verdade é que de algum modo as pessoas começaram a retornar para Jesus. Só que passou-se o tempo do medo. E a verdade é, quando perdemos o medo, é aí que nós desandamos na vida. Certa vez eu estava fazendo autoescola. Isso, eu nem lembro quando foi minha autoescola, mas foi por aí. Mas nas aulas teóricas a professora falou bem assim: vocês cometerão acidentes no dia que perderam o medo de dirigir. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Sabe por quê? Quando você perde o medo de dirigir, o que é que você faz? Amarelou, se acelera. Dá para passar. A verdade é, você perdeu o medo. Porque um recém-habilitado, o sinal está verde. Há mais de 30 segundos, ele está a 500 metros do semáforo e fala: eu acho que vai fechar, eu vou parar já. Porque ele tem medo. Ele não passa no vermelho, ele freia bruscamente. Porque é medo. E assim é a vida espiritual. A partir do momento que você perde o temor em Deus, você começa a viver baseado naquilo que você acha que está certo. Porque a vida cristã ela é assim. Enquanto você teme, porque por mais que temor não necessariamente seja medo de Deus, mas temor tem a ver com medo, seu significado. Fala sobre medo, a origem da palavra temor se refere a medo também. Mas a verdade é que enquanto nós somos tementes a Deus, nós praticamos menos pecado. Nós temos uma vida de mais santidade. Nós temos uma vida de mais intimidade com Deus. Essa é uma verdade. Agora o texto que nós lemos fala algo muito interessante, porque ele chega num certo ponto de um rio em que ele não consegue mais alcançar os pés ao chão. Só daria para atravessar nada. A verdade é que nós vivemos em um tempo em que uma geração se contentou em molhar os pés nos rios do Senhor.
Há uma geração que se contentou com a primeira experiência. Tem gente que parou no aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus e foi o pico da minha experiência com Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos. E foi só, e bastou, acabou. Você molhou os pés na água, mas não viveu uma profundidade com Deus. Deus está chamando uma geração para viver uma profundidade. Amém ou não amém? Deus chama você para viver uma profundidade nele. Deus está incendiando essa nação. O avivamento está para acontecer a qualquer momento, ou já está acontecendo. Mas Deus chama uma geração que está disposta a ir mais profundo. Agora a verdade é a seguinte: ir mais profundo vai requerer de mim, de você, um esforço maior. Porque a Bíblia diz no texto que lemos, até então, o versículo 4, ele está caminhando. Por isso que eu falei, grife o nome caminhar. Ele foi caminhando, mas chegou um ponto que ele teria que nadar para conseguir atravessar. Nadar requer de você mais esforço. Caminhar é automático, nadar requer esforço. Porque nadar requer pelo menos duas coisas básicas. Primeiro é você conseguir boiar. É a primeira coisa, senão você morre afogado. A segunda é você conseguir dar direção para o seu nado. Senão você não chegará a lugar nenhum. Então, requer esforço. E no reino de Deus não é diferente. A verdade é, nós vivemos em um tempo de acômodo. Estou acomodado. Está bem como eu estou. Tem gente que se contentou em vir aos cultos e nada mais. Tem gente que vai entrar aqui, vai sair e vai ser a mesma coisa como se eu não estivesse nem pregado essa noite. Sabe por quê? A sua vida espiritual se resume em molhar os pés. Agora a pergunta é que eu faço para mim e para você: em qual nível você está com Deus? Qual nível você se encontra agora? Se Deus chegasse para você e perguntasse: como é que você está comigo? A Bíblia diz que intimidade fala de você fechar a porta do quarto e falar com Deus. Quanto tempo faz que você não fecha a porta do teu quarto e fala com Deus? A verdade é que nossa vida virou uma rotina. Normal, sábado eu venho no Connect. Vem conferência, eu participo da conferência. Tem um evento, participo de um evento, mais um acampamento. Mais um retiro, mais uma conferência, mais um culto. A verdade é que virou só mais um. O pastor Jamute fala uma coisa que eu acho muito interessante. Satanás hoje não mata mais crente, ele abre igrejas, e a verdade é. A pergunta é: como que está o nosso relacionamento com Deus? Qual nível nós estamos? Se contentamos em apenas molhar os pés? A verdade é, Deus chama eu e você para um novo nível essa noite. Não, você não entendeu. Deus está chamando eu e você para um novo nível essa noite. E eu espero que você esteja disposto a viver esse novo nível. Mas eu tenho 3 lições que eu tirei desse texto, que vai te levar você a entender como chegar a um novo nível em Deus. Amém? Primeiro, ninguém se achega a um novo nível com Deus sem relacionamento. Primeiro nível, relacionamento. A verdade é que Deus não é um ficante de idas e vindas, de encontros casuais, não. Deus é um Deus que quer de mim e de você encontros diários. Jesus não é um amante, a Bíblia diz que ele é o noivo. Amante, as coisas são feitas escondidas. Quando dá, você procura uma estratégia, um meio de fazer isso, porque é errado. O noivo não. Deus tem chamado uma noiva para ter um encontro com o noivo. A pergunta é: você é noivo ou você é amante? Essa é uma verdade sobre o reino. Deus chama para uma profundidade. Agora entenda uma coisa: relacionamento vai requerer de mim, de você o quê? Tempo, esforço e vontade de querer estar perto. Relacionamento é assim. Perceba uma coisa: casalzinho que começa a namorar agora é um grude. Só o sangue de Jesus Cristo para aguentar. Desliga você. Não, desliga você, amor. Não, desliga você. Se você não desligar, eu não vou desligar não. Todo mundo é assim, eu fui assim no meu namoro. É muito meloso. Eu era assim. Porque todo relacionamento quando se começa mais ou menos dessa forma. Estou mentindo ou não? Se entrega, você que está namorando novo agora. É verdade. É verdade. Porque é assim. E Deus quer mais ou menos isso de mim e de você. Que você gaste tempo, se esforce para estar perto, para não querer desligar o telefone.
Entenda uma coisa, Deus está chamando eu e você para um novo nível de relacionamento. Agora a pergunta é, você quer gastar tempo com Deus? Porque você acha que 1h30 de culto, 2 horas de culto é o suficiente de uma experiência com Deus? Claro que não, Deus quer mais. A verdade é que nós acomodamos com a maneira que vivemos, com as mensagens que ouvimos, porque não entendemos o que é um relacionamento de verdade. É esforço, é tempo. Vai ter dia que você vai querer estar perto sem querer estar perto, mas tem que estar. É relacionamento, é um compromisso, é uma aliança que você faz. Então Deus está chamando eu e você para um relacionamento novo com Ele. Que relacionamento novo? Aquele que o pecado sai de cena e fica em intimidade com Ele. Deus tem chamado uma geração para uma intimidade. A pergunta é, você quer essa intimidade com Deus? O problema é que nós vivemos em um tempo em que nós temos mais intimidade com o pecado que com Deus. Quanto tempo você passa na rede social? Quanto tempo você passa vendo um site pornográfico? Porque sei que tem gente assim. Aí eu não vou no culto. Tá bacana, já participei, já paguei a minha cota diária. Deus não quer um favor de você. Deus quer um relacionamento. Não acho que para Deus você vinha ao culto é a coisa mais importante para Ele. Não, Deus quer que você feche a porta do quarto de vez em quando. Só você e Ele. Para viver uma intimidade que você nunca viveu com Deus. Deus sente saudade quando você dobrava seus joelhos sozinho, chorava e entregava algo para Deus verdadeiro. Deus tem saudade, sabe de quê? De quando você ia para o seu trabalho dirigindo e no meio do caminho, de repente, do nada, você estava chorando sem entender nada. Deus sente falta disso de você. Porque nós nos acomodamos. Nós estamos satisfeitos. Se tornamos obesos espirituais. Acomodados com o simples fato de estar no culto. Porque eu conheço um pouquinho de Bíblia. Ei, a verdade é o seguinte: Deus não está preocupado com o quanto de Bíblia que você conhece, mas o quanto dela você pratica. Porque conhecer de Bíblia até o diabo sabe, de capa a capa. Só não pratica. Agora a pergunta é, Deus está chamando você para praticar uma intimidade com Ele. Que intimidade é Ele? É essa de encontros diários, verdadeiros, aonde você fala: Senhor, eu estou mal, eu preciso entregar algo para o Senhor. Eu não estou bem, eu preciso sim, Deus, me derramar. De falar algo para Ele quando está difícil, mas quando está bom também. A verdade é, nosso Deus virou quase que, como que eu posso dizer, um fast food? Podemos dizer isso. Aonde eu vou e busco aquilo que eu quero, me sacio e está bom. Logo esqueço o que fui buscar. Nós viemos na igreja, colhemos aquilo que interessa para nós e está bom. Não queremos mais um relacionamento. Entenda uma coisa, relacionamento em muitos momentos Deus vai corrigir você. Sabe para quê? Para alinhar a sua rota. Sabe por que a vontade de Deus é que você não se perca nessa caminhada? Entenda uma coisa, o seu nível de relacionamento revelará algo extraordinário de Deus para você, que só você vai ver. Quanto mais próximo de Deus você caminha, perceba uma coisa, mais Ele se revela a você. Deus quer se revelar a cristãos aqui essa noite. Agora a pergunta é, você quer ir para um novo nível de intimidade? Você quer ir para um novo nível de relacionamento? Você quer de fato perder o controle, sair do chão e começar a nadar? Deus está chamando pessoas que querem nadar essa noite. Será que tem alguém aqui que quer nadar essa noite? Eu não quero mais só molhar os pés. Já não me contento mais em simplesmente refrescar os meus pés. Deus está mandando você tirar os sapatos de verdade e falar assim: eu vou mergulhar, eu vou entrar um pouco mais a fundo. Está na hora de ir para um novo nível, de ir para um novo relacionamento, viver uma nova intimidade com Deus. Sabe para quê? Deus vai se revelar para você. E eu tenho certeza, quando Ele se revelar, você conhecerá um Deus que você nunca conheceu. Sabe por quê? Deus não repete experiência. Deus tem algo novo para fazer. Deus é uma fonte, ela é inesgotável. Nós cantamos sobre lenha. Coloca lenha. Deus está chamando os sacerdotes dispostos a colocar lenha. O fogo continua aceso, ele não apagou. Sabe por quê? O Espírito Santo ainda continua aqui. Ele é a chama que incendeia. Você só precisa pôr mais lenha.
Aonde está o altar? Dentro de você, então põe mais lenha. Deus está chamando uma geração de sacerdotes que querem manter o altar queimando. Eu encontrei você aqui essa noite ou não? Ou eu estou sozinho? Tem mais alguém aqui essa noite? A minha banda está queimando também? Tenho certeza que está. Sabe por quê? Nós somos sacerdotes. E a função do sacerdote era manter um fogo aceso. A pergunta é: o fogo dentro de você está aceso? Deus está chamando eu e você para um choque de realidade nessa noite, dizendo: se não está aceso, chegou o tempo de colocar fogo nesse altar. Relacionamento. Deus está chamando eu e você para um relacionamento. A Bíblia diz aqui em Tiago capítulo 4, versículo 8, a parte A: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vós ou perto de você. João capítulo 15, versículo 15 também diz: já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhe tornei conhecido. Jesus está falando para os discípulos. Jesus está falando para mim e para você: vocês não são mais servos, vocês são amigos. E amigos têm contato diferente. Amigo tem um relacionamento diferente. Deus tem chamado eu e você para um novo relacionamento. Segundo, falei que você é rápido. São só 3 pontos. Não existe sair do superficial sem ter arrependimento. A verdade é, arrependimento não é confessar pecado, é deixar de praticar pecado. O problema é que é uma geração que se acostumou a confessar pecados. Ah, eu errei. Ah, beleza, Deus, eu errei. Eu errei de novo. Deus não quer que você apenas confesse pecados. Deus quer que você pare de praticar pecados. Deus tem chamado uma geração que não apenas confessa, mas que deixa. Porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus está chamando uma geração que, além de confessar os pecados, vão de fato deixar de praticar. Deus tem chamado eu e você dizendo assim: arrependa-se. Perceba, nós clamamos por um grande avivamento, certo? Amém ou não amém? Nós queremos que Deus derrame o poder do céu. Amém ou não amém? Nós queremos ver a promessa de Joel 2 se cumprir. Amém ou não amém? Deus quer, claro que Deus vai fazer. Só que todo arrependimento começou com outro ar de arrependimento. Começa a ter um ar antes. Perceba, antes de Atos 2 tem Atos 1. A gente lê Atos 2, porque o Pentecoste desceu, o fogo desceu. Foi lindo, foi maravilhoso. Mas tem Atos 1. Ato de obediência primeiro. Há uma ordem de Deus dizendo: vão para Jerusalém. Eu vou revestir vocês de poder. Primeiro há um ato de obediência. Porque sim, da mesma forma que o pecado entrou por uma desobediência, o avivamento começou com uma obediência a uma voz, dizendo: vão para Jerusalém, e lá eu vou revestir vocês de poder. Deus tem chamado eu e você: vão para Jerusalém, e eu vou encher vocês de poder. Aonde é Jerusalém? Intimidade com Deus, relacionamento, arrependimento. Sua Jerusalém começa ali. Vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 11 vai dizer: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 também diz: portanto, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. João capítulo 3, versículo 3 também diz: em resposta, Jesus declarou: diga a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Deus tem chamado eu e você para um arrependimento. Há uma geração doente aí fora, doente, tornando normal o que é pecado, achando que está tudo certo. Não está. A Bíblia diz, adiantando o tópico 3, Joel profetiza sobre um grande avivamento. Amós profetiza sobre um grande avivamento. Mateus 24 profetiza sobre um grande avivamento. Agora a pergunta é: nós estamos nos apegando aos eventos, o avivamento. Nós se apegamos a Joel 2, esquecemos de Joel 1. Nós olhamos para Amós, lemos o texto,
em que nos últimos dias haveria uma fome e uma sede, não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas uma fome e uma sede pela palavra de Deus. E nós paramos aqui. Tá legal, bacana, havia uma fome e uma sede pela palavra de Deus nos últimos dias. Joel profetiza que diz assim: haverá um derramado do Espírito Santo. Mateus 24, versículo 14 vai dizer: então virá o fim, mas esquecemos do antes. Vamos para o contexto de Amós primeiro. Israel perdida, sem Deus. Um caos na nação. Um caos. Apostasia, idolatria, pecado. Aí Deus fala: mas Amós profetiza que vai haver uma fome e uma sede no fim dos tempos. Uma fome e uma sede, não uma fome de pão nem uma sede de água. Vamos para Joel capítulo 2. Joel fala que vai derramar do Espírito Santo nos últimos dias, e os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, e assim, vamos lá. Só que Joel capítulo 1 fala de um tempo em que Israel tinha abandonado a sã doutrina, que Israel estava perdido no pecado, tanto que Deus envia os gafanhotos para devorar suas colheitas. Só que Joel 2, Deus profetiza: nos últimos dias vou derramar do meu Espírito sobre todos. Mateus capítulo 24 fala do princípio das dores. Jesus dando um sermão para os seus discípulos, eles perguntam: Senhor, quando saberemos quando virá o fim? Joel profetiza sobre o que o fim seria de avivamento. Amós profetiza que o fim seria de avivamento. Mateus capítulo 24 fala de um tempo de caos, mortes, guerras, tremores de terra, epidemias, reino contra reino, nação contra nação. Versículo 14: e então esse evangelho será pregado. Não existe pregação de evangelho sem avivamento. Dias de caos precede um grande avivamento. Não, vou de novo porque você não entendeu. Dia de caos precede um grande avivamento. Como é que está o país hoje? Como é que está o mundo hoje? Só eu que entendi. Os dias são de caos. Prepare-se para o grande avivamento. Deus vai mandar um grande avivamento, mas a pergunta é: vai começar com aqueles dispostos a se arrepender? Eu estou disposto a me arrepender. Eu estou sozinho, ou nós vamos incendiar essa nação juntos? Eu estou sozinho, ou nós vamos incendiar essa nação juntos? A história diz que um homem só orou por um país. Um homem só. E a oração desse homem era simples. Evan Roberts começa o avivamento no país de Gales, e depois dele os grandes avivamentos começaram a acontecer. Mas começou com um homem só. Como é que estava Gales naquela época? Bares, divórcios, alcoolismo, prostituição, drogas, pais deixando suas casas. Aí um homem dobra o joelho e sozinho começa a clamar. Tambores de guerra aí, o quê? E ele começa a clamar sozinho, uma batalha sozinha, dizendo: Senhor, aviva Gales. Uma oração simples: Senhor, aviva Gales. 1 hora, 2 horas de oração, 3 horas de oração, 4 horas de oração, e ele dizendo: aviva essa nação, aviva esse país. De repente o Espírito Santo desceu sobre ele, sozinho. Agora a pergunta é: se um homem sozinho incendiou a nação, imagina 200 jovens do Connect orando: aviva o Brasil, aviva essa nação, aviva essa juventude. Imagina uma nação inteira clamando por um avivamento. O que vai acontecer? Eu vou dizer o que vai acontecer. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todos. Sobre todos. Deus está chamando eu e você. Quem está disposto a dobrar o joelho e dizer: Senhor, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Deixa eu te contextualizar. De repente, olha o que aconteceu. De repente, país de Gales, avivamento de Gales. De repente, os bares começaram a fechar.
Arrependimento. Ponto 2. De repente, pais que haviam divorciados voltaram para casa. Arrependimento. Filhos que estavam no álcool, nas drogas, começaram a voltar para casa. De repente começou, os bares fechavam, as igrejas abriam. Bares fechavam, igrejas abriam. Começaram a ter cultos simultâneos em vários lugares de Gales. De repente uma nação inteira estava incendiada pelo Espírito Santo, de tal forma que desencadeou o avivamento de Azusa. Evan Roberts escrevia a carta e dizia: Deus está fazendo em Gales, vai fazer nos Estados Unidos também. Há uma promessa sobre o Brasil de um último grande avivamento. Nós viveremos um avivamento como nunca vivemos. Assim como foi na Colômbia, na Argentina, na Coreia, em Gales, nos Estados Unidos. Chegará um dia que um culto nosso não vai terminar. E não é porque tem um cantor famoso, uma banda famosa, um pregador eloquente. Não, é porque o Espírito Santo incendiou uma geração inteira. Nós queremos o avivamento, mas a pergunta é: quem está disposto a se arrepender? A Bíblia diz que o profeta, eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. O profeta Elias é chamado por Deus e ele, quando ele é chamado por Deus, ele queima suas carroças. Ele mata os seus bois. Come o boi, queimou as carroças e foi. Tomou a sua capa e foi. De repente, Deus começou a usar Elias. Mas sabe o que é mais interessante? Porque Elias, em algum momento, ele cansou. Só que Elias queimou todo o passado dele. Seus bois, suas carroças. Hoje eu estava estudando esse texto, durante o trabalho ali, eu estava trabalhando estudando esse texto. Deus me mostrou algo muito interessante na mensagem. Não está nem aqui o versículo, mas qual é a grande diferença de Judas para Pedro? E eu falei: Senhor, eu não entendi. O que é a diferença de Judas para Pedro? Ambos pecaram diante do mestre. Ambos pecaram. Você sabe a história. Pedro negou Jesus. Pedro disse que não conhecia Jesus. Por mais que todos diziam que você se parece com ele. Não, mas eu não o conheço. Judas vendeu Jesus. O que é pior, vender ou negar? É uma pergunta. O que é pior, vender ou negar? Consegue decifrar? Alguém acha que negar é pior? Levanta a mão. Alguém acha que vender é pior? É, mais ou menos, é meio termo. Por que Pedro negou Jesus? Medo. Medo. Medo do quê? Primeiro, de ser morto. Primeiro medo de Pedro foi de ser morto. Por que Pedro negou Jesus? Que percebeu que toda vez que ele falou que morreria em nome de Cristo, ele percebeu que ele não morreria. Ele percebeu o quão falho ele era. Por isso Pedro negou Jesus. Ele reconheceu a sua fraqueza, reconheceu os seus medos. E qual é a diferença de Judas? Judas vendeu Jesus. Você só vende o que você conhece. Judas sabia quem Jesus era, por isso o vendeu. Se ele não conhecesse Jesus, como Pedro falou, que eu não o conheço, ninguém vende um produto que não conhece. Você só vende algo que você conhece. Judas conhecia quem era Jesus, por isso o vendeu. Estipulou até um valor: 30 moedas de prata são suficientes. Ele sabia quem Jesus era e deu o valor para Jesus. Então, eu acho que é pior vender, porque você só vende aquilo que você conhece. Será que você não está vendendo Jesus também? Jesus não foi ressuscitar Judas depois que ele morreu, mas foi atrás de Pedro que tinha um legado. Foi. Porque sempre haverá perdão
para aqueles que um dia disseram que eu não conheço Jesus. Eu nem sei quem você é. Quem nunca nas suas rodinhas falou assim: Renan, eu só vou na igreja, não sou crente. Já fiz isso, tá? Já fiz. Na escola, no trabalho, já falei: não, eu só vou na igreja. E tenho certeza que se eu perguntasse aqui e pedisse para levantar a mão, em algum momento você também já fez isso. Não, eu só frequento a igreja. Eu vou lá, minha mãe vai lá, daí eu acompanho ela. Quantos de nós já negamos Jesus? Mas Ele te deu uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. Você está aqui. Sabe por quê? O mesmo Cristo que disse: perdoa 70 vezes 7, Ele vai te perdoar 70 vezes 7. Só que hoje é um dia que o Espírito Santo chama eu e você para dar um passo diferente. Eu vou para o último ponto e vou pedir que você fique de pé e a banda suba. De pé, por favor. Primeiro, relacionamento. Segundo, arrependimento. E terceiro, e eu fecho, só sai do superficial que está disposto a viver em santidade. E eu escrevi: os superficiais jamais conhecerão a santidade, porque estão na superfície. Santidade é profundidade em Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 8, vai dizer que Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Decidiu. Santidade não é sentimento, é desejo, atitude. Não há como ser superficial e santo. Ou é um, ou é outro. Santidade é a contramão. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo do corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Santidade tira você do natural e tira para o sobrenatural. Só em santidade veremos o Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 26 e 27, vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois eu e você, nós, os que ficaram vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Isaías capítulo 5, versículo 6 vai dizer: busquem o Senhor enquanto se podem achar, invoquem enquanto Ele está perto. Chegou o tempo. Qual tempo? Que não há mais tempo para se perder. Oh, Deus chama você e eu para uma santidade. Eu quero te convidar a adorar. Tu és fiel, nunca vais falhar. Só quem vai sair do superficial. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou e tu és meu. Isaías capítulo 44, versículo 3 vai dizer: pois derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Joel, que já falei, capítulo 2, versículos 28 e 29. E depois disso
derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Atos capítulo 2, versículo 14 vai dizer: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e de todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Isto o quê? Quem é batizado do Espírito Santo? Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu. Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isto é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Deus vai despertar você.